CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. Hoje, terça-feira, dia 18, reiniciando os estudos, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, onde paramos na questão 981. Quando terminar o Livro dos Espíritos, estamos na reta final, retornaremos e reiniciaremos o livro. Estamos também estudando o livro A Gênese. Quando terminarmos os estudos sobre o Livro dos Espíritos, daremos um intervalo de 5 minutos e retornaremos para a Gênese. Vamos à leitura do Evangelho e à prece. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo, até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Então está aí a leitura do capítulo 1 do nosso Evangelho, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Jesus trouxe a lei máxima, resumindo o que Moisés trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso estamos aqui, Jesus, buscando amar a Deus e ao nosso próximo. Jamais conseguiríamos amar a Deus, o que não vemos, sem amar o nosso próximo, que sentimos, convivemos com eles. Por isso estamos estudando a doutrina que trouxestes, autorizada por Deus, para desenvolver esse amor, para entender e compreender que a felicidade só chegará a nós quando aprendermos a amar. Então, estamos divulgando a tua doutrina, Jesus, através dos meios que já temos ao nosso alcance, para que mais pessoas, mais irmãos compreendam o teu amor, compreendam o amor de Deus e juntos consigamos uma vida melhor, um mundo melhor, um mundo de mais amor. Envolva-nos, permita que os diretores da nossa casa, nosso querido irmão altivo, nos inspire, nos ajude, junto com os benfeitores que fazem parte da equipe de divulgação da doutrina espírita. Pedimos que Allan Kardec nos inspire, Leon Denis,
o nosso Eurípides Barçanufo, que é o nosso patrono, enfim, esses espíritos enviados por ti, amigos nossos, irmãos nossos, para nos inspirar, nos ajudar na compreensão dos estudos desta manhã. Que seja em nome desses irmãos, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, que seja em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que iniciamos os estudos sobre o Livro dos Espíritos na manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Mais uma vez, bom dia, vocês que estão chegando. Todos bem-vindos. Iniciaremos então o estudo do Livro dos Espíritos. Então, como eu avisei inicialmente, estamos na questão 981. Terminando o livro, retornaremos à primeira questão. Então vamos estudar o livro dos Espíritos até a gente morrer, né? Depois que morrer, a gente continua estudando do outro lado, para ver se aprende. E aplica, né? Aplicar. Então nós estamos na 981, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros. E tem como subtítulo a natureza das penas e gozos futuros. É dessa quarta parte do Livro dos Espíritos que surgiu o livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando aqui na nossa casa, também através da live, e na quinta-feira. Hoje, quando terminar o Livro dos Espíritos, a gente emenda a Gênesis. A gente dá um intervalo de 5 minutos. Vocês têm que ser rápido no gatilho aí, vocês duas, para a gente começar a Gênesis. E na quinta-feira, de manhã, a gente estuda o Livro dos Médiuns, às 8 horas da manhã, terminando 9, 9 e 5, a gente engrena no livro Céu e o Inferno, tá? Então o patrono do nosso livro aqui é o nosso Eurípides Barçanufo. Do Céu e Inferno a gente colocou como patrono o professor José Jorge. Então vamos lá, 981. Vocês podem interromper, pode perguntar o que vocês acharem que deu. Haverá para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida temia a morte e o que via com indiferença e até com alegria? Por favor, minha querida, pega o microfone e deixa ali que vocês fizerem pergunta, os ouvintes também escutam. O Marquinhos botou ali. A pergunta é a seguinte: eu não tenho medo de morrer. O Luiz é apavorado com a morte. Foge da morte. Se falar em morte, ele já tem pavor da morte. Eu não tenho pavor de morrer. Morremos, vamos morrer, né? Não tem jeito, não adianta ele ter medo. Não adianta ninguém fugir da morte, porque ela vai chegar, né? Faz diferença para quem morre? Essa aqui é a pergunta. O que vocês acham? Eu não tenho medo de morrer. O Luiz é apavorado. Faz diferença na hora de morrer? A maioria está em cima do muro aqui, ó, com o olho assim parado. Tudo indica que sim, né? Claro que faz diferença. Claro que faz. Vamos aqui, ó. Vou ler de novo a pergunta. Haverá para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida temia a morte e o que via com indiferença e até com alegria? Entendeu? Luiz é apavorado, tem medo. Eu não. Isso vai fazer diferença? Resposta: a diferença pode ser muito grande. Todavia, frequentemente, ela se apaga diante das causas que provocam esse temor ou esse desejo. Que diante das causas que provocam a morte, naquele momento isso aí se perde. Isso aí se perde. Mas faz diferença. Temendo-a ou desejando-a, pode ser movido por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que influem no estado do espírito. Então, olha só. Temendo a morte, a resposta vai continuar ainda. Ou desejando a morte, o que vai
importar mesmo é o que motiva esse desejo ou esse temor. Por exemplo, eu desejo a morte porque eu quero morrer, eu não quero mais viver. Eu cansei da vida, eu quero morrer. A minha intenção é o suicídio, eu me entregar, me deixar morrer. Olha a intenção, isso aí vai fazer diferença. Ele tem um medo que se pela da morte, mas ele tem medo porque ele está com medo de ir para o inferno, que ele não é coisa boa. O Luiz não é boa bisca, então está com medo danado, que ele fez muita maldade, ele é um homem mau. Então, o Luiz é um homem mau e eu desejo morrer porque eu quero acabar com a minha vida. Estão vendo a diferença de sentimento? Aí, eu não tenho medo de morrer, eu estudo, estou com a minha consciência tranquila, se a morte chegar, eu vou caminhar. Olha a diferença. Não, o Luiz tem medo, ele não tem conhecimento, mas ele tem medo, ele está doente, está perto de morrer, ele não quer morrer. O instinto de conservação está falando mais alto. Não é diferente? Está vendo? Os sentimentos é que vai ter uma consequência. E ele continua na resposta. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque nela vê um final de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar. Claro, eu estou cansado, não quero mais saber não, a vida é muito difícil. Chega, já fiz a minha parte, meu Deus, eu tenho que morrer logo. Então eu estou indo contra a providência, contra as provas que eu estou passando. É diferente. Agora a gente sabe que ele vai fazer a pergunta seguinte aqui, o que eu ia falar, ele vai responder na pergunta, na resposta seguinte. Mas vamos lá. Com relação a isso, alguma pergunta? Não? 982. Para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o Espiritismo e crermos nas suas manifestações? Outra pergunta inteligentíssima e muito boa, bem pertinente. Então, para eu ser feliz na vida futura, eu tenho que ser espírita? Só o Espiritismo provoca isso? Olha o que ele responde aqui. Se assim fosse, conclui-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, independente da religião, o que vai te propiciar um bem-estar na vida futura é o bem que você faz. Se a gente disser assim, fora do Espiritismo não há salvação, a gente está fazendo igual a igreja. Fora da igreja não há salvação. E os irmãos budistas? E os irmãos islâmicos? E os irmãos e por aí vão? Tem os islâmicos sinceros, honestos. E aqueles extremistas, aquilo ali é uma outra coisa. Então Deus ia impedir a salvação de quem não conhecesse a doutrina espírita, e não é verdade. Então, se você conhece a doutrina espírita, se você tem a consciência tranquila, você fez o bem, você não teme a morte, seu desligamento é tranquilo. Se você tem uma outra religião qualquer e é um homem de bem, mesmo princípio. A religião, ele é meio, não é o fim. O fim é o equilíbrio, o fim é a perfeição. E, em consequência da perfeição, a felicidade. Esse que é o fim. Para nós, a doutrina espírita é o meio que encontramos para atingir essa perfeição. Na verdade, é um atalho, né? Os caminhos são muitos. Porque a doutrina espírita fala abertamente da vida futura. Fala abertamente, nenhuma outra religião fala do mundo espiritual como fala a doutrina espírita. E o que caracteriza a doutrina espírita é essa relação da imortalidade da alma, dos espíritos, que eles não morrem, mantêm sua individualidade, e a sua relação com a vida material.
todos que acreditamos na alma somos espiritualistas. Nós vamos ver isso lá na introdução número 1. Já vimos, quando chegarmos novamente lá, vamos ver novamente. Então somos espiritualistas. O católico é espiritualista, o budista é espiritualista, o evangélico, o protestante são espiritualistas e por aí vai. Nós somos espiritualistas, mas somos espíritas. O outro é espiritualista, mas é católico. A diferença está aí, nessa relação do mundo espiritual dos espíritos conosco. A gente estuda com profundidade isso. E a gente sabe isso através da experiência. 981, Livro dos Espíritos 981. A Gênese é depois. Entenderam? Aí você desencarna. Você tem a consciência tranquila. Isso é que importa. Cumpriu com o seu dever. Não tem mágica, isso é lógico. É o óbvio. E o que nós aprendemos aqui, a gente não depende de ninguém, só depende da gente, da nossa vontade de fazer as coisas certas, de fazer as coisas corretas. A gente tem que aprender a fazer o que é certo, deixar esse jargão de jeitinho brasileiro. Ah, todo mundo faz errado, eu vou dar meu jeito aqui. Ah, eu dou meu jeito. Não, o jeito é um só, é caminhar conforme a lei de Deus. Esse que é o jeito. Fora da lei de Deus é problema. Agir fora da lei de Deus é ter como consequência dor. Então vamos aprender a agir de acordo com a lei de Deus. Pergunta, colocação. Essa turma é boa, aprende tudo, não pergunta nada. Vocês vão dar aula aqui semana que vem. Vocês estão fácil entendendo, molinho. Eu tenho dúvida até hoje. Por isso que a gente vai ler de novo. Quando a gente lê de novo, estudar de novo, estudar de novo, a gente vai ver o Livro dos Espíritos de forma diferente. Aí tem a observação de Allan Kardec. A gente vai vendo que as observações de Kardec são sempre pertinentes. E a gente vê Kardec bem ao nível desses espíritos que responderam. Bem ali. Fazia parte daquele grupo e reencarnou para, do ponto de vista humano, trazer a doutrina dos espíritos, né? Observação de Kardec. A crença no espiritismo ajuda a se melhorar. Claro, é ou não é? Fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o progresso dos indivíduos e das massas. Bom dia. Porque é um atalho, apressa. Porque permite compreender o que seremos um dia. Ela permite. Bora, entra aí, vamos estudar. Ela permite o que seremos um dia. O que nós seremos um dia? Bruna, o que nós seremos um dia? Caraca, ele está afirmando aqui o que a gente estudou até agora, estamos no final do mundo. Para onde que a gente vai? Quando a gente morrer, qual o nosso destino? Pronto. A perfeição. Vocês são perfeitos? Não, não são perfeitos. Espera um pouquinho, vem mais tarde. Vocês não são perfeitos, então nosso destino é a perfeição. Quando a gente morrer, a gente vai para onde? Para o mundo dos espíritos. Por que nós vamos para o mundo dos espíritos? Porque nós somos espíritos. Zero para todo mundo, zero. Repetir todo mundo de ano. Vocês têm que começar tudo de novo. Nós somos espíritos. Nosso destino é o mundo dos espíritos. Nós vamos para lá. O destino é a perfeição. Nós vamos morrer, nós vamos para o mundo dos espíritos. Então a gente já sabe para onde vai. A doutrina espírita mostra com segurança, sem medo de errar, que nós vamos para o mundo dos espíritos, que nós somos espíritos. A experiência mediúnica mostra isso. As evidências são largas, são imensas, são milhares de evidências. E contra fatos não há argumentos. Inúmeras experiências mediúnicas
inúmeras, milhares de experiências. Vocês botam aí no telefone aí, que tem, todo mundo tem um telefone celular agora, vocês vão ver muitas experiências. Vocês querem experiências mais clara, mais objetiva do que um espírito se materializar e dizer assim, ó, eu sou espírito, está aqui, ó, esse aqui é meu corpo espiritual que eu estou materializando, o médium ali está me doando o fluido e eu estou aqui. Daqui a pouco ele some, igual uma fumacinha que some. Já viram aquelas fumacinhas, né? É assim mesmo, ele some. Você bota aí que tem fotografia de espírito materializado. Tem cientista que fez isso em laboratório. Agora, não acredita, não aceita quem não quer, por causa dos seus interesses. Vocês acreditam que até hoje tem gente que acredita... Vocês vão falar, eu sei que estou repetindo aqui, é um pleonasmo. Vocês acreditam que tem gente que não acredita que o homem foi à Lua? Até hoje. Mas o que você vai fazer com uma cabeça dessa? A gente está na iminência aí de ter contato com os extraterrestres. Na iminência disso daí. Isso vai acontecer daqui a pouco. Não tem como prolongar por muito tempo, porque tem vida lá. Aí a gente está igual o Tomé. Tomé andou com Jesus, teve que ver Jesus. E cientista, homem de ciência, William Crookes, um homem de ciência, designado pelo governo para dizer que não existe espíritos, acabar com aquela febre que estava na Europa, principalmente na França, mas em toda a Europa, Inglaterra, Alemanha. Ele era inglês, ó, vamos acabar com isso. Ele, tudo bem, era um homem sério, foi pesquisar. Não se fala disso porque não interessa, fala do mundo espiritual. Comprovou lá, o espírito se materializava, conversava, dizia, falava, e está tudo aqui no livro. Então nós somos imortais, e por isso tem uma consequência. E acabamos de ver, nós vamos estar bem no mundo espiritual dependendo do que a gente faça da nossa vida, do nosso comportamento. Acreditar, não ter medo da morte ajuda, mas o mais importante é a sua conduta moral. Você vai para o mundo feliz. Então nosso destino é esse, o mundo espiritual. Somos espíritos imortais. E o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui nos preparando para ir para o mundo espiritual. Nós estamos aqui crescendo, passando por provas e expiações, porque nós somos espíritos endividados com a lei de Deus, visando o nosso aperfeiçoamento. E de onde nós viemos? Do mundo espiritual. Viemos de lá para cá e vamos retornar para lá. A nossa casa é lá, a nossa morada é lá. Todo mundo vai para lá, vai morrer. Agora, acreditar em inferno, acreditar em céu, é aula para jardim de infância. A gente já superou isso. Está falando aqui para gente inteligente, para quem gosta de pensar. Embora, quando chegar lá, vamos falar novamente de céu, de inferno. Quando estudarmos aqui, quinta-feira, vamos falar da vida futura, o nada, os anjos, os demônios, o céu, o inferno, no livro O Céu e o Inferno. Para isso ficar bem claro para a gente que não existe inferno, que não existe céu, que não existe demônio, que não existe anjo. Os anjos e os demônios somos nós mesmos. Demos o nome de anjo ao espírito feliz, ao espírito bom. Demos o nome de demônio ao espírito ruim, ao homem que era mau, continua sendo mal no mundo espiritual. Mas Deus não criou o demônio. Deus não criou o inferno. Deus criou o homem e o universo. E a Terra é um quintal dos fundos do universo. É menos do que um grão de areia aí, nessas miríades de mundos que rodopiam sobre nossas cabeças. O que é a Terra? O planeta Terra não é nada. Não é nada. E o homem orgulhoso, vaidoso, por causa do orgulho, é que nós estamos aqui.
A vaidade é filha do orgulho, do egoísmo. Então estamos num planeta igual ao planeta Terra. Um monte de confusão, ninguém se entende, não se ama, não nos amamos, estamos aí sofrendo. Cada um quer ver o seu lado, sem pensar no outro. E a doutrina espírita vem nos mostrar de maneira clara essa vida futura, ratificando o que Jesus falou, da pluralidade dos mundos habitados. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Falando da vida futura, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, e por aí vai, falando da vida futura. Não tem texto mais belo no Evangelho do que o Sermão do Monte, e mais profundo. O homem que não quer enxergar, só quer viver com seus interesses mesquinhos. Mas a vida tem um objetivo. Só não acredita em Deus quem é muito egoísta, só quer saber de si. Se acha mais do que Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. Para que eu quero saber de Deus? Isso é orgulho. Então nós estamos estudando isso, e nós vamos lá para a vida espiritual. Nós estamos no final do livro, não é mais para ter dúvidas sobre isso. Alguma pergunta? Alguma consolação? Alguma consideração? Não. Então eu estou dando a nota de vocês. Vocês tiraram 0. Estão reprovados. Vamos continuar até o final do livro, que é algumas aulas à frente. Terão que repetir o ano. Ano que vem vamos começar de novo, desde a orelhinha do livro, falando de Allan Kardec, dos livros que ele escreveu, quem foi Kardec, começando lá na introdução, o objetivo dessa obra, para ver se aprende. Se responder uma pergunta errada, como é sobre a vida, fica reprovado, tem que repetir de novo. Eu já estou repetindo há 30 anos o Livro dos Espíritos, há 30 e poucos anos. Acaba, eu volto. Acaba, eu volto. Então todo ano, mais de 2 vezes por ano, a gente repete o Livro dos Espíritos, lendo aqui ou em casa. Repete o Evangelho 2, 3 vezes no ano. Repete a Gênesis, repete só o Inferno. Então vamos lá. Penas temporais. Pena temporal. O que é uma pena? O que é uma pena? Não vai me dizer que é o que a galinha tem, né? Pena não é isso, né? Li o pensamento dela. O que é uma pena? Pena temporal. A pena, você que é da justiça. O que é uma pena, o Eloá? É uma punição. Pena é punição. Você vai cumprir uma pena, você vai cumprir uma punição. Salvou o gongo. A outra vem me dizer que é pena de passarinho. Não é pena de passarinho, que é pena no sentido de punição. Então vamos lá. Penas temporais. O que é temporal? Tempo, vem de tempo. Quer dizer, ela tem um tempo. Penas temporais. Aí vamos lá. Questão 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Assim sendo, será exato dizer que, após a morte, a alma só tem sofrimentos morais? Vamos entender a pergunta. O espírito que expia suas faltas, o que é expiar? Vai sofrer a consequência das suas faltas, certo? O espírito que vai sofrer as consequências das suas faltas, dos seus erros, esse que ele está dizendo aqui, numa nova existência. Então o espírito está desencarnado, ele vai reencarnar, então ele vai sofrer, ele vai expiar, ele vai pagar aquilo que ele fez de errado lá atrás. Não experimenta sofrimentos materiais? É o contrário a pergunta. Eu errei aqui na explicação. Vamos lá. Na verdade, ele não vai reencarnar. No mundo espiritual, ele vai sofrer as consequências dos seus erros. Aí a pergunta é:
ele não experimenta sofrimentos materiais, no mundo espiritual, em consequência das suas faltas, o espírito não vai sofrer, não vai experimentar sofrimentos materiais? E continua na pergunta: assim sendo, será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Está complicada a pergunta, né? Mas vamos entender a pergunta pela resposta. Vamos lá. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida constituem para ela um sofrimento, mas somente o corpo sofre materialmente. Olha, então vamos lá. A alma é alguma coisa, como nós vimos lá atrás, mas ela não é constituída dessa mesma matéria que é o corpo. O corpo físico sofre e a alma sente, né? Mas não uma dor física. A dor física pertence ao corpo. Dizeis frequentemente que aquele que morre não sofre mais. Isto nem sempre é verdadeiro. Depois eu vou ler a pergunta e a resposta toda para a gente entender bem, mas vamos lá. Dizeis frequentemente que aquele que morre não sofre mais. Isto nem sempre é verdadeiro. Como espírito, ele não experimenta mais as dores físicas, mas conforme as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais cruciantes. O que é uma coisa cruciante? Extrema, né? E numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Então, o mal rico pedirá esmola e sofrerá com todas as privações da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais rude do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são expiação das faltas de uma outra existência. Então, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando tiverdes saído daqui, vós compreendereis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que menos esforços faz para se melhorar. Expia frequentemente na mesma vida essa felicidade efêmera, mas a expiará certamente numa outra existência tão material quanto aquela. A resposta é grande e pela cara de vocês não entenderam a resposta toda, né? Então vamos lá. No mundo espiritual, o espírito sofre as consequências daquilo que ele fez, né? Ele vai ter sofrimento. Nem sempre a gente vê lá no caixão, normalmente a gente bota o defunto, né, o corpo lá no caixão, com a mãozinha assim, né? Vai para o céu, né? Alguns, os católicos, botam um terço na mão do defunto, descansa em paz. Ninguém vai descansar, o corpo vai ser consumido pelos vermes. E o espírito continua vivo, acordado. E ele vai ver a vida, as pessoas, vai ver quem o ama de verdade, quem não o ama. Ele sente, ele vai saber quem gostava dele, quem não gostava. Ele vai para um lugar bom, elevado, porque ele vai ter uma leveza em consequência do que ele fez de bom na terra. Então ele vai ter naturalmente uma entrada numa região mais feliz. Ou se ele tiver um peso, que o mal provoca um peso no seu corpo espiritual, ele vai continuar na terra. Ou ele pode ser sequestrado por um bando de espíritos maus, ou ele ser muito mau e se associar logo a um bando desse de espíritos maus que estavam esperando ele. Então, no mundo espiritual, ele continua vivo e vai ser penalizado pelaquilo que ele fez de errado, ou beneficiado por aquilo que ele fez de bom. Isso é o lógico. E no retorno da vida material, a nossa vida agora, ela é o resultado do que a gente fez anteriormente.
E a gente passa por provas, a gente passa por expiações. Ele colocou aqui os extremos, mas a gente pode analisar a nossa vida. Então, o mal rico pode vir a ser muito pobre, aquele que usou mal o dinheiro. Então, ele vai expiar isso. Ele mesmo pede, porque como espírito você tem uma outra visão da vida. O que satisfez a vida, envolveu muitas pessoas com a sua beleza física, e a sensualidade fez com que ele destruísse lares. Ele vem num corpo defeituoso, num corpo feio, para aprender como espírito a não destruir a vida de ninguém, não conspurcar lares. Ele pede para tudo isso, é consequência. A gente traz para a nossa vida. Como que é a nossa vida? O que eu tenho passado atualmente? Fisicamente, economicamente, a minha posição social, os filhos, a minha família, como é que é a minha família, como é que foram os meus pais, a educação que eu tive, como é a minha vida atual. Todos nós temos dificuldades para resolver, todos nós. E é consequência do passado. A gente analisa a nossa vida. Médium que não tem atenção. Por quantos médiums a gente atende ali na mesa mediúnica? Quantos espíritos suicidas que foram médiums nós atendemos ali? E o espírito diz assim para a gente: eu me joguei porque a voz mandava eu me jogar. A voz mandou eu fazer isso, a voz mandou. Aí você tem muito médium louco por aí. A voz está mandando isso, eu escuto as vozes estão por ali. Aí você volta, que você precisa fazer esse trabalho com esses espíritos para conscientizá-los do porquê que eles consideram injustiçado. Sempre, não vi nenhum caso que não tivesse isso ali. Essa palavra sempre é pesada, né? Claro, a lei é incorruptível. Deus não vai deixar o outro sofrer porque ele tem prazer em ver o sofrimento do outro. Sempre ele teve envolvimento com aquelas pessoas, com aqueles espíritos. Ou envolvimento na Inquisição, envolvimento com a escravidão, com o desmando, seja na escravidão ou não. A gente tem muitos médiuns ligados à escravidão, era senhor de escravos. Muitos médiuns ligados à Inquisição. A Inquisição foi terrível. Foi terrível. Aí ele vem, ele reencarna, ele pede para reencarnar. A gente sabe que o mal desenvolve a nossa sensibilidade muito, o mal ou o bem. Olha, eu acho que a flor dá uma agonia. Vocês desculpem eu estar com essa mania aqui de coçar o nariz, é para eu não espirrar. Creio que seja isso aqui mesmo. Ele vem, ele até pede para esquecer, porque ele não está aguentando isso no mundo espiritual, não está aguentando o remorso, o arrependimento pesa muito. Ele vem, eu venho para trabalhar, eu vou ser médium, vou trabalhar. E chega aqui, ele sucumbe, ele não aguenta as vozes, ele não aguenta e se suicida. É o extremo. Ou, olha, estou falando da gente aqui, que aqui eu estou vendo que todo mundo é médium, né? Todo mundo aqui é médium. Ou você vem, não utiliza bem a mediunidade, ou não quer usar a mediunidade, não quer usar bem, não quer trabalhar, e sofre por isso. E sofre. Ainda se considera injustiçado, porque sofre. Ele não vai deixar de ser médium porque ele não quer ser médium. Ele foge, busca os prazeres da vida para esquecer, mas tem 5 minutos de felicidade e 23 horas e 55 minutos de dor, de aflição. É ou não é?
Vocês estão vendo a pena, a expiação, o que acontece, mesmo com a mediunidade? Espera aí, pega o telefone aqui. O telefone não. O microfone. Dá para a Bruna ali que quer perguntar. Bora, Luiz, deixa de ser mole. Já sei. Tem que soltar o cabo. Calma, relaxa. Ó, pela impaciência de vocês com o Luiz, vai todo mundo pro umbral, viu? Todo mundo, viu, Luiz? Luiz, você fez eles se revelarem. Tá vendo? Vamos lá. Newton, o que é mais interessante... Liga o microfone, que as pessoas escutam a tua pergunta. Ligar, tem um botãozinho. Tá ligado. Vamos lá. O que é mais interessante é que essas vozes que as pessoas, na loucura, né, ouvem, são só destrutivas. Elas são só vozes malignas, que prendem a pessoa àquela situação e parece uma bola de neve. Se ela não se cuida, ela vai, né? Ela vai. E quando no início da minha depressão, eu senti intensa relação com a Santa Inquisição. Vinha a palavra em francês, a Santa Inquisição, a Santa Inquisição. E eu não estava entendendo nada. E várias pessoas que eu atendo de uma destruição, de uma relação com essa coisa e, às vezes até os delírios, eles são relacionados à santidade. Fala que vê Deus, mas é uma coisa tão ruim que você vê que não é sobre o bom, é sobre o mal. Sonhos, falando com Jesus, e não é, você vê que aquilo ali é tudo do delírio relacionado às vozes, aos espíritos ruins. E o pior de tudo é que é tão misturado, muitas vezes, o assunto religiosidade com a doença, que para você limpar, para você fazer com que a pessoa entenda que aquilo ali se trata de uma doença, de uma loucura, de algo que ela precisa tratar, é muito difícil. Então vamos lá. A gente vai refutar isso que ela acabou de dizer. Você quer falar alguma coisa, Malu? Não. Mas é isso mesmo também que acontece contigo? Eu vou apontando, se eu for perguntando aqui uma porção. Tá, então vamos lá. Não é sempre ruim. É ruim quando a gente tem ligação com os espíritos ruins. Ou que nós nos sintamos... Deixa aí com o Luiz, que o Luiz fala toda hora, para deixar aí ele leva para outro. Quando temos relações com os espíritos inferiores. Se não, a mediunidade, ela seria uma faculdade para destruir e não para construir. A gente aprendeu que o bom médium não é aquele que tem a faculdade, e sim aquele que se relaciona com os bons espíritos. Como era a mediunidade do Chico? Era para destruir? Era para... Agora, se o Chico não quisesse fazer o trabalho dele, se o Chico fosse para o mundo, como é que seria a mediunidade dele? Agora vocês imaginam, aquele médium com aquele potencial, ele podia falir. Ele venceu, graças a Deus. Ele venceu. Ele não é espírito perfeito. Ele poderia falir. Como muitos. O Valdo Vieira. Assim com o Chico. Tem um livro aí, qual é o livro? Que o Chico escrevia a página ímpar e o Valdo a página par, cada um na sua casa, e fizeram o livro. Um livro desse aí da série de André Luiz. Um médico extraordinário, o Valdo. Médico. O Valdo era médico. O Chico, funcionário público. Eram amigos, estavam ali. Um determinado momento da vida, o Valdo se desviou, foi buscar outro caminho. O Chico continuou. Então, depende da direção que você vai dar, das escolhas que você faz. O fato é, se você tem mediunidade ostensiva, você tem compromisso com a lei de Deus, com os seus guias, e você tem compromisso. Vocês imaginam a Dona Ivone, se ela vem a falir? Ela já vinha de 3 suicídios, não é, Eloá? Consecutivos.
E na atual encarnação, como Ivone do Amaral, ela passou pela prova dela. Ela escutava os espíritos, ela via os espíritos, ela via. Mas olha o que a Ivone fez. Olha o que ela fez. Olha o trabalho dela. Olha o trabalho do Chico. Todo mundo quer ter o Emmanuel do lado, o André Luiz do lado, né? Então vai fazer o que o Chico fez, o que a Ivone fez, o que o Divaldo está fazendo, o que o Altivo fez. Mas a gente quer as delícias do mundo, os prazeres da vida. Não, isso eu faço depois. É hora de eu passear. É a minha família. Eu tenho que curtir. É a minha família, é meu lar. Você tem sempre... Sim, você tem a sua família, mas vai viver com a família passeando a vida inteira? Depois os filhos casam, nem aparece lá, né? Aí você continua. Agora, meus amigos. Quando você vê, está do outro lado da vida. Ih, perdi meu tempo. E se você é médio, você vai se desfiando. Para onde você for, você vai ouvir as vozes, enquanto você não despertar. Então, quem escuta a voz aqui e está tentando levar a pessoa, está levando a pessoa para depressão, para tristeza, e tudo que você me falou, e você sabe disso melhor do que eu, se for médico, vai internar. Porque não vai ter remédio que vai curar isso. Vai aumentar a dose até ficar internado, e a base lá de injeção de remédio muito forte. Porque a causa não é física. É a mesma palavra, alucinação. Alucinação. Alucinação é um eufemismo para quem é doido. Em vez de falar, você é doida? Alucinação, ela está alucinada. Isso desde que o homem, desde a época de Kardec. Alucinação. Mas é mediunidade. Mas a gente tem que fazer escolha. Fazer escolha. Fala, Malu. Na explicação que a Bárbara falou, a experiência que ela tem, eu pergunto... Bruna, é Bruna. Ah, é Bruna. Eu falei Carla, né? Desculpa. Então, eu te pergunto, você falou dos espíritos maus. Eu penso assim, será que pode ser também o sofrimento daquelas pessoas, como ela citou, da Inquisição, das pessoas que foram vítimas, que elas, no sofrimento, elas se aproximam de você, ou só espíritos ruins? Mas se o espírito não te perdoou, ele não é bom. Então vamos supor que você lá torturou alguém lá, porque para purificar a alma. Você morreu e ficou revoltado, e você vai atrás do... Aquele vem atrás de você. E se eu fui a torturada? Hã? E se eu fui a torturada? Ou você vai perseguir ou você vai perdoar. Ou você vai perseguir ou você vai perdoar. Quem perdoou, segue seu caminho. Vocês devem ler, vocês que falam da Inquisição sempre, o livro da Dona Ivone. Dona Ivone é uma experiência incrível, a mediunidade da Dona Ivone. Nós estamos estudando quinta-feira aqui a Dona Ivone. Vem quinta-feira, vamos entrar agora em recordações da mediunidade. Estamos terminando Devassando o Invisível. Vamos entrar em recordações da mediunidade, 5 horas da tarde. É riquíssima a experiência dela. E tem um livro dela ali. Não. Hã? Não. Não. Não, que libertação, André Luiz. Você não deixa eu falar? Todo mundo ansioso. Dramas da obsessão. Dramas da obsessão. Vai ler ali, Dramas da obsessão. Só a página de rosto ali do nosso querido Bezerra de Menezes é uma aula. Vai ler Drama da obsessão. Sabe o que é o drama da obsessão? Sabe o que trata ali? A perseguição de uns judeus que foram torturados por uns padres. Uma família que foi torturada por padres maus. E o que eles fazem? Eles perseguem lá o Ariel, um dos personagens, e os filhos do Ariel. O Ariel foi o padre chefe,
que se suicida com um tiro na cabeça. A filha era o outro padre, também se suicida, tomando veneno. O Espírito diz assim: eu conheço essa mulher magra, alta e feia em qualquer lugar, aquele padre com disfarce de mulher. O outro era o outro padre, que ia se suicidar. Hoje estavam fazendo ele se jogar debaixo do trem. O Espírito dizia assim: tem um dragão que solta fumaça pelas ventas, um dragão de ferro, é ali que eu quero jogar ele. Ó, estava com a cabeça lá atrás, não conhecia ainda o trem Maria Fumaça, né? E a mãe que estava desesperada, que tinha sido a dedo duro, que dedurou quando eles estavam fugindo, juntou todo mundo. E eles não perdoaram. Mas tinha uma menina, Esther, lembrou, né? Tinha uma menina. A menina era uma doçura, uma candura. O que é uma candura, o Eloá? O que é uma alma cândida? Uma alma pura, né? Viu a palavra lá com a gente lá. Por exemplo, ela perdoou. Ela perdoou. A menina perdoou. E eles, por isso, tinham raiva de Jesus. Como que eu vou impor Jesus te torturando? Você vai acreditar. Eles tomaram ódio. Por isso, muita perseguição do Cristo. Muita perseguição. É ódio à causa. Então eu tenho perseguidores porque eu estou falando do Cristo. O perseguidor ali fora não tem nem raiva de mim. Ele não tem nada comigo. O problema dele é com Cristo. E como eu professo, ele me persegue. Aí, olha só, eles perseguiram. Eu vou matar os 3. Vamos pegar todos eles, um por um. Não perdoaram. Ele descreve ali, a Dona Ivone descreve, quando eles foram vistos, narrada a história deles, estavam com os dedos ainda sangrando. Sangrando, porque foram arrancadas as unhas deles. Eram vistos com os dedos sangrando, os espíritos. O pai e os 2 filhos, os 2 rapazes. Eles se perderam da menina. A menina foi embora. E, no final, quem consegue convencê-los e ajudá-los é a menina. Porque ele não, só quando eles viram, eles eram apaixonados pela menina. Porque ela era bondosa. Um filho ia casar com a menina. Um dos filhos dela foi a criada por eles ali. Então, a menina que os convence. O amor convence os 3. E eles saem daquela situação. E sabe como se desenrolou essa história? Chegou uma carta para Dona Ivone, pedindo ajuda lá daquela cidade, para aquela família, porque o chefe da família tinha se suicidado, a filha mais velha também, e os outros estavam num caminho tentando suicídio. Aí entra o Dr. Bezerra, entra toda essa história que está ali. Vão ler. Tem curiosidade? Vai ler. Como você falou que só escutava a Inquisição, quem sabe também você não esteja aí, né, ligado nessa situação. Porque somos todos nós. O Brasil, karma é uma palavra sânscrita, não é uma palavra espírita, mas a gente usa o karma. Vou usar essa palavra aqui, né? A gente usa a lei de ação e reação, porque não é bem o karma, né? Não é, a ação e reação não é igualzinho o karma, mas vamos lá. A gente não tem grandes dívidas, mas a gente tem um karma grande, 2, aliás. 2. A escravidão. Essa região aqui toda foi escravocrata. Enquanto os Estados Unidos levaram para lá 600 mil escravos, sempre quando eu falo aqui, eu falo sobre isso. Eu tenho um recorte aqui do jornal O Globo de uns 10 anos atrás. Os Estados Unidos importaram 600 mil escravos. O Brasil trouxe 4,3 milhões de escravos para cá. Então eles se multiplicam. Olha para que número vai. E quando acabou lá, foi assinada a Lei Áurea, para onde eles foram? Não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinha terra, saíram cantando: estou livre, não sou mais escravo, estou livre, acabou a escravidão.
E aí, como é que vai comer? Como é que vai viver? Eles foram para a periferia. Olha os morros aí do Rio de Janeiro. Pernambuco, Bahia, no Nordeste, né? Principalmente Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. É um karma que a gente tem. A gente tem dívida com esses espíritos. Eles estão cobrando ainda aí. Você pode ver o resultado. A cidade é suja, uma cidade imunda, um povo sujo. Claro, eles estão aí reencarnados. Você vê um morro brigando com o outro, né? Agora com esse negócio de política, né, tá uma coisa muito séria. Se juntando aí. Se fosse antigamente, estava flecha daqui para lá e fecha daqui para cá. Os índios foram dizimados. Vocês querem ver um outro karma que o Brasil tem? A guerra contra o Paraguai. Ah, tríplice aliança, não sei o quê. Foi uma covardia. Uma covardia. Massacraram o país. Acabaram com os homens todos de lá. Aí a gente faz Itaipu, né, para compensar um pouquinho. Eles não consomem, metade da energia vai para lá, metade vem para cá. Eles consomem lá um pouquinho, que a população é pequena. O Brasil compra a energia deles. A energia que o Brasil produz não atende. A energia que é produzida por Itaipu não atende o Brasil. Então o excesso que eles não usam, o Brasil compra, paga. Mas nós temos dívidas com aquela população, com aquele povo, que ainda não foi pago. É a triste história. Apesar de ser um país novo, a Europa é bem mais pesada, né? As guerras. E nós somos egressos de lá. Nós viemos da Europa. Aí você tem problema de Inquisição, você vem de lá, Portugal, Espanha, onde foi muito pesada, principalmente Portugal e Espanha. Portugal mais ainda. Você vê com o Auto de Fé de Barcelona. Queimou o livro. O bispo mandou queimar o livro em praça pública. Mas se pudesse, ele queimava, era Kardec. É porque a lei não permitia mais. Senão ia queimar Kardec e todos aqueles que professavam. Não tacam fogo aqui dentro, porque não, a lei não permite, eles vão ser presos. Porque alguns dizem que isso aqui é coisa do diabo, toca do diabo. Não faz, porque vai ser preso, vai dar ruim para eles. Então, olhem que patamar nós estamos. Então, nós estamos aqui estudando para compreender e a gente se libertar. E só tem um meio, só tem um caminho. E é o único remédio para todas as doenças, como está aqui, é o amor. É a caridade, é o amor. Ah, mas domingo eu não vou no centro espírita. Ah, mas sábado é meu dia de descanso. Ah, mas segunda a sexta eu tenho que trabalhar. Então fica doente. Toma remédio. Enlouquece. Se mata. E vai até um dia de tanto sofrer, de tanto doer, não aguento mais. Aí vai trabalhar e vai fazer igual a Dona Ivone fez. A mediunidade dela era expiatória. A do Chico, missionária. Eram amigos, mas era diferente. A gente, estudando a história dela, a vida dela, desde criança, sofreu muito. Graças a Deus, venceu. E nós estamos aqui. O nosso papel aqui é incentivar vocês a estudar, a se ver como espírito. A parar de ver somente a vida material. Porque se vai e vem, há milênios, como diz André Luiz. Há milênios, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Amassando barro, não sai do lugar. Vem pobre, vem rico, vem preto, vem branco, vem amarelo, vem no Brasil, seja lá onde for, não sai do lugar. Continua querendo os prazeres da vida. Não consegue largar um copo de cerveja. Não consegue largar um futebol.
ou uma reunião fútil de mulheres, ou um passeio que pega um engarrafamento daqui para Ilha do... Sai sexta-feira porque tem feriado na sexta, sai na quinta lá para a região dos lagos, pega um engarrafamento daqui para lá, 6 horas depois chega lá, a casa está suja, vai limpar, vai parar lá para as 5 horas da tarde, dorme, de manhã vai à praia, chega todo mundo sujo em casa, a mulher fica fazendo comida para todo mundo, depois pega mais 6 horas de engarrafamento para cá, mas que é isso? Depois vai reclamar de quê? Você não escolheu? Para isso não tem cansaço, né? Não é mesmo? Você chega ali, para uma criança daquela ali, diz assim, vamos para a praia, isso aí, 5 horas da manhã. Tá, pula da cama, né? Vamos estudar, vira para lá. Tá? Então, a gente tem que fazer escolha. Ele está falando aqui para a gente como é que é a vida do outro lado. Ela é consequência do que a gente faz aqui. E nós estamos tendo aqui várias experiências para gente ricas, porém dolorosas para esses médios, como você, como outros tantos aí. Mas tem jeito, só depende de vocês, da resolução que vocês tomarem na vida de vocês. Se continuar usando a mediunidade erradamente, vai sofrer consequência. Se não usar, vai receber consequência. Então tem que usar e bem, tem que estudar, tem que se dedicar. E tem que ter humildade. Sem humildade a gente não vai a lugar nenhum. Jesus era orgulhoso? Olha a cura que eu fiz, ó. Sou todo poderoso. Estava ceguinho, passou a enxergar. Jesus falou isso, fazia? Não conte sobre isso a ninguém. Discreto. A gente dá um passe ali, a pessoa melhora um pouquinho. Olha o que eu fiz, ó. As próprias pessoas testam a gente. Pô, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Teve uma vez que beijou a mão santa. Estou muito bom. Você tem que repelir isso. Às vezes você não vai ser deseducado com a pessoa. Você não vai falar para a pessoa, afasta-te de mim, Satanás. Você não vai falar isso, né? Mas no íntimo você pensa. No íntimo você pensa, sai de mim, Satanás. Vai tentar outro. Porque você não fez nada. Quem curou foi Deus. Os próprios espíritos não se dizem, não se autoproclamam, eu curei, eu fiz. Não, foi Deus. Por que eu vou dizer que fui eu? Como a gente disse, é a mesma coisa que esse lápis se envaidecer porque escreveu algo bonito. Quem é o lápis? Se der ruim, se quebrar aqui, eu pego o outro lápis. Tem uns 4 aqui para escrever. Médio igual lápis. Chico dizia, igual capim. Morre um, nasce um montão. E a gente se acha, eu sou médium, ó, eu vi. Eu não erro uma. Ainda tem uns que dizem assim, eu não erro uma. O que eu digo, acontece. Mas já repararam que isso só vê coisa ruim? Só vê coisa ruim. Então, o que vai levar essa dor é a escolha que você faz para as suas companhias espirituais. E a gente escolhe, não é dizer assim, não, eu quero o Emmanuel, é fazer o que o Emmanuel fazia. Ah, eu quero o altivo. O altivo não parava. Não parava. Parava quando não estava mais aguentando fisicamente, ele dava uma cochilada. No carro, a gente dirigindo, ele se incomoda de eu descansar um pouquinho. Ele descansava de um lugar para outro e dava uma cochilada. Se o nome dele está aqui, a gente já disse, a gente tem que honrar o nome dele. Honrar como? Trabalhando. Então a casa tem trabalho, a casa tem estudo. Ele dava aula um montão. Estou dando aula, fazendo o que ele fazia. Não foi eu que escolhi? Então vamos dar aula. Estou cansado de ouvir. Vai descansar, viaja um pouco, vende a sua casa, ali está a energia da Lurdinha, deixa ela em paz, vai uma excursão. Por dentro eu digo assim, afasta de mim, Satanás.
A gente tem que fazer. Você está tão cansado, está com o olho cansado, vai para o inferno, Satanás. Eu sei de mim, pô. Cada um tem que saber de si. Cada um tem que saber de si. A gente está estudando para isso, para tirar as nossas consequências. A gente não dita regra de conduta para ninguém. Não sei o que eu vou dizer, Luiz, você tem que parar de fumar, Luiz. Eu não tenho esse direito. Ele é que sabe da vida dele. Agora ele está aqui, ele vai ouvir. A doutrina, por isso é uma doutrina. Definição de doutrina. Luiz. Rápido, Luiz. Então pega aí o livro aí, pega aí o... Toma. Se quebrar, vai pagar um novinho. Custa 8 mil reais. Vambora. Ainda é frangueiro ainda, viu? Bom. Pega o microfone e bota no microfone. Vai ler aí e repete. O que é uma doutrina? Oi. O que é a doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso ou econômico. Entenderam? Lê de novo aí, doutrina. Voz de homem, Luiz. Bora? Doutrina. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso ou econômico. Conjunto de ideias básicas contida num conjunto de ideias básicas contido num corpo filosófico, religioso, político e econômico. Então a gente estuda aqui, ó, ideias básicas da doutrina. Por isso que a gente não sai da doutrina. Ah, mas aqui eu faço assim, assim, assim. Aqui é a doutrina. Ali então você faz do seu jeito. Então a doutrina não é terreiro de Umbanda, não é terreiro de Candomblé, não é igreja católica, não é igreja messiânica, não é igreja que faz jorei, não é igreja que faz... Como é que é aquele outro lá? Não é doutrina espírita. Então quem está aqui tem que seguir isso. Kardec e Jesus. Kardec e Jesus. Esse é o caminho. Se começar a pegar muito caminho, confunde a cabeça de todo mundo. Já é complicado para a maioria entender isso. Estão entendendo por que a gente não sai do livro? Porque a própria definição de doutrina está aqui. O homem sabe. Doutrina. O militar tem a sua doutrina. A Igreja Católica tem sua doutrina. Isso aqui é uma doutrina. Por isso não saímos daqui. Então ela está dizendo, só que aqui não tem imposição. Além de ela ser lógica, coerente, fala a razão, que é a fé raciocinada, ela nos prova através da mediunidade, de experiências mediúnicas. Das experiências mediúnicas. Então a gente não tem dúvida do que está falando. Mas mesmo sem dúvida, por que a gente faz a coisa errada? Está vendo como nós somos teimosos? Sabe o que caracteriza o espírita, os espíritos aqui na Terra? Está aqui, ó. A rebeldia. Os espíritos que estão habitando a Terra são espíritos rebeldes à lei de Deus. A rebeldia. Passamos aí 10 minutinhos. Vamos encerrar. Semana que vem a gente vai continuar aqui na pergunta 984. E como vocês falam muito, só vemos a 981, a 982 e mais ou menos a 983, né? Com profundidade a gente vê a 91, 92. Foi bom o estudo? Tá vendo como tem muita coisa? E é isso aí.
Viu? A gente tem que trazer a doutrina para a nossa vida. A gente se situar. O que me incomoda, o que eu tenho que fazer. Por quê? Senão fica sempre uma teoria. Continua uma teoria. Você olhando, aí acontece isso, sim, é ali. Nunca é para você. Alguma pergunta? Não? Então a gente vai fazer a prece, vai encerrar. É só o tempo dela mudar ali o canal, VaptVupt. E a gente vai começar a Gênesis. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos guias da nossa casa, ao Altivo. Ao nosso Eurípides Bassanufo, a Allan Kardec por deixar esse legado. Obrigado aos espíritos da codificação. Ajuda-nos nessa compreensão sempre e ajuda-nos a modificar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Trabalhar o nosso caráter, melhorar como pessoas e alcançarmos o equilíbrio como homens de bem. Que Deus nos abençoe. Obrigado, minha amada querida, pela inspiração, pelo seu amor, pelo seu carinho. Em nome desse amor, do nosso amor, em nome do Altivo, da direção espiritual da nossa casa, em teu nome, Senhor, em nome de Kardec, de Leon Denis, mas acima de tudo em nome de Deus, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.